Oi, meu pessoal, tudo bem? Então, a prof trouxe aqui o conteúdo da nossa provinha dessa semana, tá bom? Para vocês ocuparem esse vídeo, se prepararem para a nossa provinha e completarem também as atividades da apostila que a prof vai fazer aqui, tá legal? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o que é que vai estar na nossa provinha, ou seja, o que é que está na apostila número 2, que é mais importante de até onde nós já chegamos, tá, pessoal? Que a prof precisa que vocês saibam, não só para a prova, tem que saber para a vida inteira, tá legal? Então, vamos lá. Os conteúdos para nossa provinha. Número 1, vem aqui com a prof, ó. Onde encontramos água? Quais são os 2 aquíferos do Brasil? Tem um deles que nós pisamos em cima agora. A água e os seres vivos. Existem seres vivos que são terrestres, que são aquáticos, e os que são semiaquáticos, tá? Aqueles que vivem mais voando, nós chamamos de terrestres também, tá? A vida microscópica na água. Estou falando do plâncton, que tem tanto na água salgada quanto na água doce. E o plâncton, que é dividido em fitoplâncton e zooplâncton, tá legal? Tem que saber também. Os 3 tipos de água. Existe a água doce, a água salgada e a água salobra. Tem que saber para a nossa provinha. As 3 características da água. Então, eu sei que a água tem 3 características, que ela é incolor, inodora e insípida. O que isso significa? Outra, número 7. As 2 capacidades da água. É a solubilidade e a tensão superficial. Número 8. Quais são os 3 estados físicos da água? Eu sei que vocês sabem. Número 9. Como é que se chama aquele processo em que a água muda o estado físico? Sai do gelo para virar líquida, água para tomar, sólido para líquido, líquido para sólido, gasoso para líquido, líquido para gasoso. Tem um nomezinho. E o número 10, o ciclo da água, certo? Vamos começar? Maravilha. Pessoal, vocês precisam estar aí com vocês. O estojo, a apostila 2 e o CA2, tá? Vamos começar. Aqui está o meu CA, minha apostila, tá? Aqui na apostila, então, olha só. Vocês sabem que nós ocupamos a água para muita coisa, né? E o primeiro dos nossos assuntos é... Vamos voltar lá para ver tudinho com vocês. Onde encontramos água? Se a gente olhar o planeta visto pelo espaço, essa é a imagem que nós temos. Presta atenção em tudo que a prof for falar aqui, tá? Vamos anotando tudo que a prof vai falando. Se eu olhar o planeta do espaço, eu vejo que a grande maioria é água, certo? O que não é água, então é a Terra, certo? São os continentes, certo? 70% do planeta Terra é forrado por água, 70%, tá bom? O resto é terra. Então, muito mais da metade é água, o resto é terra, tá? E essa água está onde? Nos rios, nos mares, a água está nos manguezais, nos aquíferos, nos lagos, nas lagoas. Essa água está no corpo humano, nos animais irracionais também. Essa água está também nos vegetais, certo? Agora, o que a prof quer muito que vocês saibam aqui, eu estou na questão número 2 já, que eu já falei onde é que encontramos a água, pessoal, os aquíferos são aqueles reservatórios imensos de água, certo? Que estão no subsolo, entenderam? E a prof já falou para vocês que um dos aquíferos mais importantes do mundo, o maior de todos eles, é o aquífero Guarani. E é esse que está bem embaixo do nosso pé, aqui na nossa região. Quer ver, ó? Olha só aqui embaixo, ó. Olha o tamanho do aquífero Guarani. Claro que não é só aqui, também pega os outros países ao redor aqui, tá, gente? Mas Santa Catarina aqui, ó, embaixo de nós, tá? E é um bolsão muito importante, porque quando a água chega ali, a água da chuva,
ela vai filtrando pelo solo e vai enchendo de novo aquele aquífero, certo? Então a água doce que está ali é sempre água boa, tá legal? Beleza. A prof não quer que vocês esqueçam. E é importante para a provinha. Aquífero Guarani é aqui o da nossa região, certo? E o outro aquífero que também pega no Brasil é o sistema aquífero Grande Amazônia. Ó, tá aqui, ó. Aquífero Guarani, tá? Que é onde nós pisamos. E o outro é o sistema aquífero Grande Amazônia, na região do Amazonas, tá bom? Não precisam decorar quais são os estados que eles estão presentes ali, tá? Não precisam decorar. Só precisam saber que são dois. Um deles é o aquífero Guarani, que é na nossa região, certo? Que é onde nós pisamos. E o outro é o grande aquífero da Amazônia. Sistema aquífero Grande Amazônia, tá bom? Que fica na região da Amazônia mesmo, lá no Amazonas. Tá legal, pessoal? Muito bem. Vamos agora ao próximo. Legal! Agora nós vamos ver, ó, isso é muito importante, né? Você vê que nosso planeta tem muita água, né? A prof já falou para vocês que a quantia de água desde que o planeta se formou é a mesma que tem hoje em dia, porque existe um ciclo da água. Nós vamos chegar lá, tá bom? É que a prof fala muito. Lembra que a prof falou que também tem água nos vegetais? Então pensa uma laranja. Existe um pé de laranja, uma laranjeira no deserto? Não tem. Porque a laranja é uma fruta que guarda muita água dentro dela. Quando chove muito, as laranjas ficam bem aguadas. Quando é uma estação em que não tem muita chuva, a laranja fica mais pequenininha e mais sequinha, tá? Tudo isso a quantia de água interfere. Ocupamos água para beber, certo? E agora chegamos na vida dentro da água. Pessoal, vocês sabem que existem os organismos terrestres, que somos nós seres humanos, somos feitos para viver fora da água, para viver na terra, certo? Nós não dependemos do mar e não dependemos do rio para morar no rio. Estou falando de morar, tá, pessoal? Precisamos da água sim, mas não para morarmos lá. E existem os organismos aquáticos, que são aqueles que precisam da água para viver. Que se eu tirar da água, ele não vai sobreviver. Se a gente fosse para o mar e ficássemos completamente embaixo da água, chega um ponto que nós não conseguimos mais viver, porque nós não somos como os peixes que conseguem tirar o oxigênio da água. Não, nós precisamos do oxigênio que sai do ar, né? Então, nós somos feitos para viver na terra. Alguns animais, como os peixes, os golfinhos, eles são feitos para... Os golfinhos não, os golfinhos são mamíferos, tá? Como os peixes, então. Pensamos nos peixes. Os tubarões, o que eles fazem, pessoal? Eles precisam da água para tirar o oxigênio da água, porque eles têm brânquias, certo? Agora que a prof falou, eu sei que gerou uma curiosidade, eu vou contar. Os golfinhos, por exemplo, e as baleias, eles são mamíferos. Sim, como nós, são mamíferos. Os filhotinhos têm que mamar na sua mamãe, certo? E uma característica dos mamíferos é que eles têm pulmões. Então, todo mamífero tem pulmão, tá, pessoal? O morcego é um mamífero que voa, né? Não é uma ave, não, é um mamífero. E ele voa. Voltando aqui para os peixinhos, para os golfinhos, então. Os golfinhos mamam nas suas mamães, é um mamífero, certo? E aí, eles precisam respirar. Por isso que eles saem para fora da água, eles pegam o oxigênio do ar, para daí voltar para baixo da água. Fica mais um tempo, quando aquele oxigênio todo, depois eles voltam para fora da água, pegam o oxigênio. Mas eles dependem da água para se movimentar, certo? Para se alimentar, tudo na água. O oxigênio é que é do ar, porque eles são mamíferos, tá? Quando a prof fala só dos peixinhos, eu estou falando daqueles que têm brânquias, que a prof já mostrou para vocês,
e tem uma fotinha, eu acho que para cima ou para baixo? Para baixo. Que olha só, o que acontece com esse peixinho aqui? Quando ele abre a sua boquinha, a água entra. E aí, por esse opérculo, essa região aqui do ladinho da cabeça dele, né? A água vai saindo. Mas quando a água sai por ali, ela filtra aqui e o oxigênio fica preso, certo? Ao invés de pulmões, fica preso aqui, certo, pessoal? Nessas brânquias, é assim que o peixinho respira. Então, esses peixinhos, eles precisam da água, são exclusivamente aquáticos, certo? Peixe de rio não vive no mar e peixe do mar não vive no rio. Cada um tem o seu organismo específico para aquele local. Combinado, pessoal? Beleza. E existem também os organismos olha só, as plantas aquáticas. Uma vitória régia, por exemplo, que você nunca vai ver uma vitória régia plantada num jardim, porque a vitória régia é um vegetal exclusivamente aquático, tá bom? O organismo dela, o corpo dela é feito para viver somente na água, tá bom, pessoal? Então, um exemplo de animal exclusivamente aquático pode ser um peixe, um tucunaré, por exemplo, peixe de rio, tá? Ou uma sardinha, peixe de mar, tá bom? Pode ser. Exemplo de uma planta exclusivamente aquática, que você nunca vai ver plantada no jardim da tua casa. É uma vitória régia, certo? Você pode ver uma vitória régia num lago, num riozinho perto de casa, mas não plantada na terra, tá? Beleza. Agora nós vamos para pensar aqui com a prof, os animais semi-aquáticos. São aqueles que passam uma parte da vida na terra e outra parte da vida na água, certo? A prof falou para vocês do sapinho, que a fêmea, a mamãezinha, né? Ela vai colocar os seus ovinhos todos na água, porque os ovinhos não têm proteção contra o calor e a perda de água, né? Então ela coloca os ovinhos na água, daí eclodem, nascem os girininhos, certo, pessoal? E os girininhos vão crescendo ainda na água. Quando se tornam adultos, quer dizer, já nasceram as 4 patinhas, que no girininho não tem pata não. Aí nasceram as 4 patinhas e não tem mais cauda. Quer dizer que ele é adulto. Daí ele começa a ir para a terra, porque ele se alimenta de insetos. Né? Mesmo assim, ele precisa da água para refrescar o seu corpo. Se esquenta no sol, se refresca na água. Tá bom? É isso aí, gente. Outra coisa da nossa provinha, vida microscópica na água. Então, estamos no número 4. Ó. Onde encontramos água? Vamos voltar aqui. No rio, nos mares, nos aquíferos, nos lagos e nos seres vivos. Beleza? Quais os aquíferos que existem no Brasil? O aquífero Grande Amazônia, certo? E o maior de todos, que é o aquífero Guarani, que é aquele que nós estamos pisando em cima da nossa região, tá? Água e os seres vivos. Muito bem, existem 3 tipos de seres vivos: terrestres, aquáticos e semiaquáticos, certo? Terrestres, por exemplo, um cavalo é um animal terrestre, até pode ir para a água, mas ele não precisa morar na água, certo? Ele depende de água para beber, para tudo isso, mas não precisa morar na água. Os organismos aquáticos, aqueles que precisam da água para morar nela, certo? Como os peixes. E os semi-aquáticos, aqueles que precisam um pouco da água em uma certa fase da sua vida e depois eles saem da água, certo? Mas ainda há aquela dependência. Por exemplo, o sapinho, que a fêmea bota os seus ovinhos na água. Quando eles nascem, eles crescem, se alimentam, certo? Aí, esses sapinhos, eles perdem a cauda, criam as patinhas e saem da água, vão para a terra. Lá na terra quer dizer que já são adultos quando vão para a terra. Então, eles conseguem se alimentar, comer os seus insetinhos. E quando estão com calor, eles vão para baixo da água, porque a água refresca o corpo deles, certo? Beleza. Agora, o número 4, a vida microscópica na água. Estamos falando de plâncton, fitoplâncton e zooplâncton. Gente, aqui precisa de atenção. Por quê?
plâncton é para pensar no plâncton do Bob Esponja, certo? É aquilo lá. O que representa aquele plâncton lá? Que ele é cutucutuco pequenininho, né? Bem pequenininho, ou seja, microscópico. Tá legal? Microscópico. No Bob Esponja, ele é feito de um tamanho que a gente consegue ver, mas ele já é representado de uma forma pequenininha. Então, ele é muito menor. Nós, a olho nu, não enxergamos, certo? O que é, então, o plâncton? É um grupo de seres vivos microscópicos, que nós só vemos por microscópio. E esses seres vivos são muito importantes. Por quê? O fitoplâncton, ele é formado pelo quê? Por algas e bactérias que fazem fotossíntese. Eu não estou falando de plantas. Algas não são plantas. Elas não dão semente, certo? Não dão flores, não dão frutos. São algas. É outro grupo. Fitoplâncton são as algas e as bactérias que fazem fotossíntese. Fotossíntese é o quê? É aquele processo que as plantinhas também fazem, que junto com a luz do sol e a água, elas roubam o gás carbônico do ar e acabam liberando o oxigênio, certo? É o contrário da nossa respiração. Nós precisamos de oxigênio e liberamos gás carbônico. As algas e as plantinhas e algumas bactérias fazem o contrário. Elas liberam o gás oxigênio, porque precisam segurar em si o gás carbônico. Isso é a fotossíntese, que gera energia para elas, comidinha para elas. Certo, pessoal? Maravilha. Então, vamos ver. O plâncton é dividido em dois. Fitoplâncton e zooplâncton. O fitoplâncton constituído pelas algas e bactérias que fazem fotossíntese. Só existe na água. E o zooplâncton é formado por pequenininhos animaizinhos que vivem na água e são microscópicos. Certamente que não fazem fotossíntese, porque animal não faz fotossíntese, certo? Tem uma questão na nossa provinha, que a Pro vai falar aqui para vocês, que é muito importante. Então, vocês sabem que lá na Amazônia tem muito vegetal. Muitas árvores, muitas plantas, tudo isso tem na Amazônia. E muitas pessoas dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo. Por quê? Porque as plantas pegam o gás carbônico e liberam o oxigênio, certo? Liberam o oxigênio. E nós, seres humanos e animais, precisamos do oxigênio para respirar, certo? Então, é um ciclo também. Nós liberamos o gás carbônico e precisamos do oxigênio. As plantinhas liberam o oxigênio e precisam do gás carbônico, certo? É ao contrário. Mas falam que a Amazônia é o pulmão do mundo porque a Amazônia libera bastante oxigênio. Porém, por que essa frase não é verdadeira? Porque o pulmão do mundo, quer dizer, onde mais é gerado oxigênio, gás oxigênio, é na água, onde tem essas bactérias, onde tem essas algas, em especial essas algas. E as algas, sim, produzem muito mais oxigênio, certo? Para o mundo todo do que a Amazônia, tá? Então, se eu disser para vocês assim, é correto afirmar que a Amazônia é o pulmão do mundo? O que é que vocês vão me responder? Não, o pulmão do mundo... A Amazônia, sim, é muito importante, né? Claro que toda aquela vegetação gera muito oxigênio, mas a maior parte do oxigênio produzido para nós ocuparmos é produzido pelas algas que estão na água, certo? Beleza. Muito bem. Falei do fitoplâncton e agora o zooplâncton, que são os animaizinhos que vivem na água. Muito bem. Já que eles são tão pequenininhos, qual a importância do fitoplâncton? Eu já falei. A do fitoplâncton, sem dúvida, é gerar muito oxigênio. E do zooplâncton, pessoal? Tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton, eles têm a capacidade de alimentar animais muito grandes, certo? Eles servem de alimento para muitos outros seres vivos. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó, o tubarão-baleia.
Olha só, ele já nada com a boca aberta. Olha o tamanho dele, 8 metros. Ele não vai comer outro peixe. Não, olha só. Nada com a boca aberta, filtrando o plâncton. Quando eu falo em plâncton, é tanto fito quanto zooplâncton. E ele chega a comer 20 quilos de plâncton por dia. É muito, né? Agora uma coisa, quem tem aquário em casa já deve ter ouvido falar uma coisa, que você não deve, quando vai limpar a água do aquário, tirar toda a água fora. Por quê, pessoal? Por que que não? Porque aquele fitoplâncton e zooplâncton que tem na água do aquário, é o que faz a biologia do aquário, é o que dá vida para o aquário. E os peixinhos que estão ali estão acostumados com aquele plâncton. Entenderam, gente? Então você pode sim tirar a água do aquário, mas não toda. Uma certa quantia você tem que deixar e só colocar mais água depois. Tá legal? Muito bem. Aqui para os animais semi-aquáticos, que no caso é o sapinho. Ó, aqui é um girino, ó, gente. O girinho que não tem patinhas na frente nem atrás, tem uma cauda. Quando ele cresce, a cauda some, né? E que nascem 4 patinhas, 2 na frente e 2 atrás. Maravilha, maravilha, maravilha. Isso nós já fizemos, bem de boa, bem tranquilo. Aqui vocês sabem, além do que vocês estão conseguindo ver, o que mais existe aqui nesse aquário, nessa água aqui? Os seres microscópicos, quais são? Fitoplâncton e zooplâncton. Muito bem. Qual a importância dos organismos microscópicos presentes na água? Quem não fez, vai fazendo agora. Aqui em cima é fitoplâncton e depois é zooplâncton. Qual é a importância? Primeiro, é gerar oxigênio, certo? Estou falando do fitoplâncton das algas. E sobre o zooplâncton e fitoplâncton, é servir como um alimento para a base alimentar de outros seres vivos. Beleza? Maravilha! Com relação à água, olha só. Você já viu algum lugar, aqui está falando da terra de Severino, acho que a prof já leu para vocês também, em que não tem água? Qual a relação da presença de água e a existência de folhas, flores e frutos nas árvores? Pessoal, a água nas plantas, ela sempre entra pela raiz, por baixo, certo? E ela vai para todas as folhas. Se a folha está bem nutrida, a planta está bem nutrida, daí ela vai gerar flores. E as flores, quando estão saudáveis, vão gerar frutos, certo? Quando a prof falou para vocês da laranja, que era murcha, cutucutuco, pequenininha, é porque não tinha muita água. Então, aquela planta não conseguiu desenvolver uma fruta grande, viçosa, cheia de água, certo? Qual a relação da água com isso? Quanto mais água tem, mais folhas e também os frutos mais viçosos, maiores, mais gostosos. Entenderam, pessoal? Beleza. E lá no Nordeste, por que acontece aquilo no Nordeste? Ó, é a questão letra C aqui. A falta de chuvas pode provocar a escassez de alimentos. Lembram que eu falei de uma parente minha que mora lá no deserto, lá em Dubai? Lá é deserto, não tem chuva lá. É uma vez por ano. O que acontece lá, pessoal? Como não chove, quase não tem árvores. As árvores que tem lá, elas são próprias para a região árida, ou seja, sem chuva, né? Que são, por exemplo, os cactos, então, plantas que são muito grossas para não deixar que o calor faça a água delas evaporar, certo? E então acaba que não tem flores naturais e as plantas que tem lá não dão frutos porque não tem água. E aí, lembram que eu falei para vocês que eles de lá importam as plantas aqui do Brasil, as comidas aqui do Brasil? Frutas, tem melancia, maçã, banana, muita coisa daqui do Brasil que vai para lá, porque lá não produz. Mas aí, como eu tenho que sair do Brasil para ir lá para Dubai, para vender lá, acaba sendo muito caro. Certo? Então, a falta de água, sim, provoca a escassez de alimentos. Sim, certo, pessoal? E por que isso é tão importante para a economia?
Porque quando um país precisa importar tantos alimentos, vegetais, por exemplo, ou até mesmo animais, porque como é que vai criar uma vaca? Até porque eles não comem vaca, né? A vaca é sagrada. Como é que você vai fazer para criar uma vaca sem água para ela tomar? Não dá. Então, outros países criam, eles vão lá e importam para eles. Nós, do Brasil, exportamos para eles, vendemos para outros países. Porque nós somos muito abençoados na questão de água, né, gente? Graças a Deus. Então, acaba sendo muito caro. Eu contei para vocês que eu lembro que eu gravei o vídeo e contei para vocês que um macinho pequenininho de folhas de alface lá, com 5 folhas, era R$ 50. O que para nós aqui é R$ 2. Porque nós temos em abundância, muita, né? Muito bem. Vamos ver aqui na nossa revisão onde é que nós estamos. Aqui, falei do número 4. Agora, 3 tipos de água. Doce, salgada e salobra. Onde é que eu encontro água doce, gente? Nos rios, nos lagos, certo? Em especial, para não esquecer, nos aquíferos, nos lençóis freáticos, que é o que está embaixo da terra, tá? Nos aquíferos, em especial, para não esquecer, nós temos água doce, não é que tem açúcar, porque não tem sal, tá? Onde é que nós temos água salgada? Água salgada nós temos aonde? Nos mares. Muito bem. E a água salobra? A água salobra é aquela mistura de água doce com água salgada. E existe nos mangues. Mas o que é um mangue? É uma região onde os rios vão chegando perto do mar. Porque a prof já explicou para vocês, tem que saber disso. Todo rio um dia vai encontrar o mar. Todos os rios, se você seguir um rio, pessoal, um dia ele vai encontrar o mar, porque é a vida, é a tendência, certo? Por isso tem sempre um fluxo. Por isso que um rio que sempre vai para um lado, você nunca vai chegar naquele rio e que ele está indo para o outro lado. Não, é sempre para o mesmo caminho, porque tem que encontrar o mar. Entenderam, pessoal? Então, quando essa água do rio, que é água doce, vai chegando no mar, quando acaba se encontrando a água doce do rio com a salgada do mar, a água fica salobra, quer dizer que é meio doce e meio salgada. É menos salgada do que a água do mar, mas é uma água que tem todas as propriedades, todos os minérios, tudo importante, os sais, né, da água do mar, e também tem tudo isso da água doce. Então, quando mistura, fica uma água muito rica, certo? Em elementos naturais. E é por isso que muitos animais acabam indo nessas regiões de mangue, que é onde está se encontrando a água do rio e a água do mar, para fazer o seu berçário natural, ou seja, onde muitos animais escolhem esse tipo de região para fazer os seus filhotinhos nascerem, porque tem muitos elementos naturais importantes para esses animais se desenvolverem, certo? Muito bem. E são os mangues, por exemplo, aqui, ó, os manguezais. Lembra que a prof falou também, que eu me lembro, que nos mangues, se a gente fosse pisar nessa água aqui, ó, onde é mistura de água do rio e água do mar, não é sólido, duro embaixo, que nem um rio que vocês, por acaso, um dia tiverem pisado, é bem firme embaixo do rio. Aqui não. Aqui até o solo é meio aridismo, meio areia movediça, sabe? Bem maciozinho, assim. É dessa maneira. Muito bem. Olha só. De toda a água que existe no planeta, 3% só é água doce. Todo o resto é água salgada. Viram só como é importante cuidarmos da água? Muito importante. A água das geleiras é água doce. A água do mar é água salgada. Então, a gente pode ir lá pegar um pouco desse gelo, dessa geleira aqui, quando acabar a água doce, quando eu precisar de mais água doce para o nosso planeta? Não posso. Por quê? Porque essa água gelada aqui, esse gelo, né, que é água doce, ele é muito importante para manter o equilíbrio climático, o clima do planeta. Se nós tirarmos as geleiras daqui, pessoal, o clima vai aquecer demais. Isso também ajuda no equilíbrio climático do nosso planeta, tá? Por isso que precisamos sim cuidar da água doce. Muito bem. Já falei para vocês e vou relembrar. Nós não podemos sentir sede, pessoal. Sede não é um bom sinal. O nosso corpo perde água constantemente. Quando eu estou falando com vocês, diz assim, ó,
na minha respiração e a mão ficou molhada. Então, eu sei que eu estou perdendo muita água quando eu falo com vocês. Ao mesmo tempo que eu estou transpirando. Então, eu estou perdendo água agora. Se eu sentir sede, é que meu corpo já está pedindo água. Então, é importante a gente tomando água constantemente, ficar sempre hidratado, tá bom? Nosso corpo. Muito bem. Gente, isso aqui tudo nós já fizemos. Eu lembro que eu fiz com vocês um videozinho também, certo? Vai falar dos nossos rios, como é que a gente pode fazer para não desperdiçar água. Ó, regar as plantinhas com regador, fechar a torneira quando a gente se ensaboa. Não devemos varrer a calçada só com água, assim, jogando água para limpar a calçada. Não! Você varre com a vassoura, depois você passa uma água com um paninho, alguma coisa, tudo para economizar água, tá bom? Muito bem. Gente linda, agora nós estamos falando da água no ambiente. Foi a nossa última aula e foi muito legal. Muito importante, características da água. São 3. A água deve ser incolor, inodora e insípida. 3 características. Sem cor, incolor. Sem cheiro, inodora. E sem gosto, insípida. Certo? Maravilha. Continuamos. 2 propriedades da água. Eu falei 3 características, olha só. Eu falei 3 características, incolor, inodora e insípida, que era ideal para o nosso consumo, certo? E agora 2 capacidades ou propriedades da água, que é solubilidade e tensão superficial. Solubilidade, o que é? É a capacidade que a água tem de dissolver ou diluir, certo? Outros produtos. A água consegue diluir outros líquidos, por exemplo, ela consegue diluir álcool. Se eu colocar álcool na água, fica bem diluidinho, certo? Vinagre também, a água consegue diluir. E a água consegue diluir outros sólidos, por exemplo, sal e açúcar. É sólido, é durinho. E se eu colocar na água, ela vai dissolver tudo aquilo, certo? Maravilha! E por isso que eu chamo a água de solvente universal, certo? Porque ela consegue diluir ou dissolver uma quantia muito grande de outros produtos, tá? Solvente universal. E isso está na nossa apostilinda, aqui, ó, na página... Que página, prof? 18. 18. Muito bem. Muito bem. Um exemplo de um líquido que a água não dissolve ou não dilui é o óleo, certo? Se eu colocar uma mistura de água, sal e óleo de cozinha, eu posso mexer o quanto eu quiser. O sal vai ficar diluído, dissolvidinho na água, mas o óleo, não vai não, tá? Solvente universal, é uma propriedade da água. Por que a água é tão importante no corpo dos seres vivos, tanto animais quanto vegetais? Porque a água ajuda a levar todos os elementos do sangue, plaquetas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, vitaminas, sais minerais, pelo corpo todo, certo? Porque as hemácias, que são aquelas bolinhas vermelhinhas do nosso sangue, carregam um oxigênio, mas elas são sólidas, elas não são líquidas, tá? Então, para que elas cheguem em todas as partes do nosso corpo, elas precisam da água, porque a água carregue elas, que é o plasma do nosso sangue. Maravilha? Maravilha! Agora, falando em tensão superficial, que é outra propriedade da água. O que é isso, pessoal? Tensão superficial é a capacidade que a água tem de unir todas as suas moléculas bem pertinho uma da outra, certo? E aí, para que esse insetinho, por exemplo, não entre dentro da água, ele tem que ser muito levinho. Porque ele não tem capacidade para romper essa união, essa força entre as moléculas da água, que é a tensão superficial. Então, tensão superficial é a força que as moléculas da água têm entre si para ficarem bem juntinhas. Por isso que eu consigo fazer uma gota de água, redondinha, gotinha de água. Senão, quando eu fosse fazer uma gota, ela espalharia inteira, não faria aquele formatinho de gota. Entenderam, pessoal? É isso aí. Não é difícil, é bem facinho.
A água do mar é salgada porque nela há sais minerais o quê? Dissolvidos, tá bom? Cite dois outros exemplos em que a água atua como solvente. A água é solvente do sal, é solvente do açúcar, do vinagre. A água é solvente do que mais, pessoal? Do álcool. Tem muita coisa que a água é solvente, certo? Que eu sei que vocês estão lembrando aí também. Falando na tensão superficial, vocês sabem que vocês já conseguiram, muitos já conseguiram fazer esse testezinho aqui. Se colocar com uma colher ou com um garfinho bem devagarinho, vocês conseguem prender. Vocês conseguem prender soltar o clipezinho em cima da água. Vocês conseguem, tá? E se você mal encostar no clipezinho, aí ele já vai afundar, tá? Tranquilo. Muito bem. Pessoal, eu posso tomar a água da chuva? Se sim, por quê? E se não, por quê? A água da chuva, ela é uma água potável? Vamos pensar. A prof falou que a água é solvente universal. Se ela é solvente, então ela vai diluindo muita coisa, que é o que eu não vejo, né? Eu olho para o céu e eu vejo o céu azul. Será que isso aqui que tem em cima são as estrelas? Ainda mais aqui em Caçador, em umas cidades onde tem muita população. Aqui em Caçador eu digo porque nós temos muitas indústrias. E essas indústrias acabam liberando pelas suas chaminés, por mais que tenham filtros, muitos elementos químicos. E quando a água da chuva cai, ela vai grudando nesses elementos químicos e vai dissolvendo esses elementos químicos. Por isso que quando ela chega no chão, ela já não está pura, certo? Tem outros elementos dissolvidos nessa água. Por isso que essa água não é boa para a gente tomar, água da chuva, tá? Mas ela é boa para lavar o carro, a calçada, a casa, tudo mais. Roupa, só não para bebermos, tá bom? Beleza. Pessoal, rapidão aqui com a prof, olha só, nós estamos no número 8 agora, tá? Estados físicos da água. São 3 os estados físicos da água. Eu encontro a água em forma líquida, em forma sólida e em forma gasosa. Em a forma líquida, por exemplo, é a água que nós mais ocupamos para beber, para tomar banho, lavar, tá? A água em formato sólido é a água que está no meu congelador, na forminha do gelo. É dura, é sólida, né? Também é a água da neve, é sólida. O granizo, quando cai do céu, a chuva de pedra que a gente fala, é água em formato sólido. E também tem a água em formato gasoso, que é a água presente no ar em forma de vapor, quando a água já evaporou, vaporizou, certo? Maravilha! Isso é facílimo. Agora, variações dos estados físicos da água. Isso então, vamos ver. Pessoal, antes da prof mostrar aqui para vocês, que lá é o ciclo da água, nós viemos para cá. Olha só. Vocês precisam saber, tá, gente? Quando a água sai do estado sólido para o estado líquido, acontece a fusão. Ó, vai colocar aqui, ó. Sólido para líquido. Acontece a fusão. É quando o gelo vira líquido, quando o gelo derrete. É fusão, tá? Quando a água sai do estado líquido e vai para o estado sólido, acontece a solidificação. É o que acontece quando eu pego uma forminha de gelo, coloco a água da torneira e coloco no freezer. A água que era líquida endureceu, virou gelo, tá? Outra coisa, quando eu tenho agora a água em estado líquido e essa água vai para o estado gasoso. Opa! Quando é que isso acontece? Líquido para gasoso. Acontece a vaporização ou evaporação, que é quando a água está fervendo na chaleira e aí está evaporando a água, certo? Muita água que era líquida ali, se eu deixar a chaleira muito tempo em cima do fogão, vai diminuir a quantia de água líquida, porque essa água já evaporou, vaporizou, virou vapor, certo? Virou gasosa. Beleza? Quando a água sai do estado
gasoso para o estado gasoso para líquido. Gasoso para líquido, aí é quando a água que evaporou da panela de arroz que está cozinhando acaba grudando na tampa da panela e faz aquelas gotinhas, sabe? O que era vapor acabou condensando e virando gotinhas, virou líquido. Então, falei já a palavra de gasoso para líquido, aquele vapor que grudou na tampinha da panela, certo? Formou aquele líquido, então é gasoso para líquido, é condensação. Eu tô ficando bem caduca. Condensação, certo? Muito bem. Tem outros processos, por exemplo, do líquido, do sólido para o gasoso. O prof não vai cobrar de vocês isso agora, tá? Não é para vocês isso. Mas do sólido para o gasoso, vejam bem, ó. O gelo, quando você abre o freezer, não tem também aquele vapor, que lá também é água, certo? Mas não é um vapor que sobe, é um vapor que desce. Quando você abre a porta do freezer da sua casa, aquele vapor todo ele desce, ele não vai subir. Porque só sobe o que é quente, aquilo que é frio desce, tá? Mas é a sublimação, mas não preciso saber disso agora, tá? Ó, sólido para líquido, quer dizer, gelo para uma água da torneira, água líquida, chama-se fusão. Líquido para sólido, a água da torneira que eu coloquei congelar, para virar gelo, solidificação. Líquido para gasoso, é a água da chaleira que está virando vapor. Então, vaporização ou evaporação, tá? E gasoso para líquido é a tampa da panela, ou é aquilo que acontece depois que a água já evaporou, que está formando as nuvens. Então, todo aquele gás está se juntando e formando gotinhas, tá? É a condensação. Maravilha. Agora fica fácil a gente ver o último conteúdinho, que é o ciclo da água. E o ciclo da água vai dizer o quê? É bem facinho, pessoal. Primeiro, a água vai evaporar. Quando a água evapora, ela sai do estado líquido, da onde? Dos rios, dos mares, dos vegetais que também transpiram, que a professora explicou, né? Dos animais que transpiram, da nossa respiração. É daí que sai a água. Toda essa água evapora, em forma de vapor, vai para a atmosfera. Quando essa água, todo esse gás, né, chega na atmosfera, onde é mais frio, eles vão se unindo, esse gás, esse vapor de água vai se unindo, formando mini gotinhas. E essas gotículas de água são as nuvens. Essa união do gás, dessas gotículas, desse vapor de água, formando gota já é água líquida, então é a condensação. Quando condensa, forma nuvem. Quando a nuvem está bem carregada de água, certo? Aí a água começa a chover, começa a cair. Cair é precipitar. Quando a água começa a cair, pessoal, se está numa temperatura agradável, está calor, por exemplo, é água líquida, né? E essa água líquida acaba infiltrando no solo, voltando a encher os rios, os mares. Quando infiltra no solo, as plantinhas conseguem aproveitar essa água para se nutrirem, certo? Porque elas sugam a água sempre pelas raízes, tá? E quando é um dia muito frio, por exemplo, as nuvens lá no céu, né, pessoal? Fizeram a condensação, o vapor de água já formou gotinhas, formou as nuvens, é a condensação. Aí aquelas gotinhas, quando vão cair, não caem em forma líquida, porque agora essas gotinhas líquidas já viraram sólidas, porque está muito frio, como se fosse um congelador. Então, é a solidificação, certo? E aí acontece o quê? Neve, vem nevando. E quando essas nuvens se formam muito mais alto do que o normal, quanto mais para cima, mais frio. Por isso que aqui onde nós estamos, no Caçador, não sei quantos 1000 metros nós estamos acima do mar aqui, não sei bem certo. Mas é muito mais frio do que lá no mar. Por quê? Porque lá não existe altitude, o nível do mar é sempre mais quentinho. Aqui estamos bem mais frios. E se fôssemos voar, passear de avião, quem já foi sabe que quando aparece a temperatura, muitas vezes é negativíssima a temperatura, menos 20 graus, certo? Celsius. Por isso que quando essas nuvens se formam
muito mais para cima do que o normal, acontece da solidificação dessa água e mesmo que seja no verão, a água cai em formato sólido, mas não é neve, daí é granizo, é chuva de pedra. Tá legal, facinho, não é difícil, né? Beleza. Para concluir, atividades lá que vocês não fizeram, vamos lá, completando. A roupa colocada no varal seca porque a água evapora, tá bom? A água evapora ou vaporiza. Vapor, virou vapor. Após o banho, o vapor de água adere a superfícies frias, como o vidro. E aí, de gás para líquido, porque quando ela gruda no líquido, ela vira gotinhas, e gotinhas é água líquida, ela condensa, certo? Condensa. A água colocada no congelador, ela era líquida, agora está gelo, então ela solidifica. Muito bem. Então, vocês sabem que nós, seres humanos e os animais, precisamos muito de água em forma líquida, né, pessoal? Por isso que o que fala aqui é que encontrando água, existe gelo em Marte, já descobriram, mas água em forma líquida é o que pode definir, aliás, facilitar o entendimento se existe vida em Marte ou não. A prof não vai entrar nessa questão, porque isso aí pode divergir muito, tá? O que fala aqui que vocês precisam saber, número 3. Vem para cá. A água das nuvens também... Opa, deixa eu ver aqui. Nós temos que fazer esse exercício aqui, pessoal, porque vai falar sobre o ciclo da água na Terra, certo? E também vai falar aqui sobre as fases, a troca de estados físicos da água. Então, vamos ver. Primeiro estado que eu falou para vocês no ciclo da água é a evaporação. Quando a água está líquida e evapora, forma gás. Qual é este? Dessas opções aqui, é esse aqui, ó, marquem aqui o número 1. Com o calor do sol, a ação do vento, a água presente nos rios, lagos, mares, superfície do solo, passa do estado líquido para o gasoso, indo para a atmosfera. Então, é a evaporação. É aqui, ó, terceiro quadradinho, número 1. Número 2, que é a condensação. Vai para a atmosfera, daí condensa, vira as nuvens. A condensação. A água que evaporou passa para o estado líquido, formando as nuvens. Então, aqui é o número 2. Depois que formou a condensação, as nuvens, vai precipitar, vai chover. E aí nós vemos aqui, ó, a água que estava acumulada nas nuvens cai na forma de chuva. Então, esse aqui é o número 3, tá? E depois que a água caiu em forma de chuva, ela vai se infiltrar no solo, vai entrar. Quando a água infiltra no solo, ela serve sim para as plantinhas, mas também serve para reencher os aquíferos, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então, número 4 é a filtração. A água da chuva é absorvida pelo solo e pode formar aquíferos. Esse é o número 4. O número 5 agora é a solidificação. E a solidificação é o primeiro. A água das nuvens também pode chegar ao solo na forma de neve ou granizo, que são formados por água no estado sólido. Beleza. E o número 6 é a absorção pelas plantas. A água presente no solo é absorvida pelas raízes das plantas, garantindo sua sobrevivência. Maravilha, gente! Não é difícil, bem facinho. Agora, olha só. Entre os processos citados na atividade anterior, escreva os números que correspondem às mudanças no estado físico. Eu tenho mudança no 1, que é a evaporação, mudança no 2, condensação, mudança no... Precipitação não é mudança não, porque só chover. Infiltração não é mudança, né? Tenho mudança no 5, que é a solidificação. Então, evaporação é do líquido para o gasoso. Condensação é do gasoso para o líquido. E a solidificação é do líquido para o sólido. Muito bem, pessoal. Esse aqui, se vocês quiserem fazer, é bem legal. A prof já fez, só que a prof não trouxe aqui. No matéria depois, você tem 2 círculos. Vocês
recortam os dois. Naqueles dois círculos, se vocês quiserem fazer, é bem legal. Você coloca uma taxinha no meio ali, um clipezinho no meio dos dois, coloca um em cima do outro. E aí vai mostrar onde é que são os tipos de água do planeta e como é que se chamam, tá bom? Gente, antes da prof terminar, lá no CA, bem rapidão, ó, a primeira parte nós já fizemos, tá? Agora vocês pegam o CA, página 58. Ó, a água não tem cor, ou seja, ela é incolor. Número 2, a água não tem cheiro, ou seja, ela é inodora. A água não tem gosto, ou seja, ela é insípida. Agora, olha só. Olha essas gotinhas aqui, ó, que a Pro falou que as gotinhas são redondinhas, que não fica tudo espalhadão, por causa da propriedade da água chamada tensão superficial. Então, marque letra B aqui, tensão superficial. A quantidade de água disponível para consumo é limitada, verdade, a água doce. Por isso, muito se discute sobre as formas de economizar água. Observe a imagem ao lado e escreva duas formas de economizar água. Primeiro, banho rápido, certo? Pode ser. Segundo, não molhar água, não lavar calçadas, por exemplo, certo? Varrer com água. Então, eu varro com a vassoura, depois eu jogo água. Mas pode ser como vocês acharem melhor. O professor sabe que vocês já sabem isso, tá bom? Bem tranquilo. Gente, aqui é muito importante. Esse professor está terminando, tá? Ó, analise o esquema sobre as mudanças do estado físico da água e o ciclo da água na natureza. Complete as frases. Olha só. No estado gasoso, a água no ambiente, estado gasoso. Aonde que eu encontro água no estado gasoso no ambiente? Na umidade do ar e no vapor de água. A umidade do ar, que é o que está constantemente no ar, certo? Que tem água no ar. E no vapor da água, por exemplo, na chaleira, evaporando aquela água toda. No estado líquido, a água no ambiente forma o quê? As nuvens. Nuvem é água líquida. Forma chuva, forma os rios, beleza? No estado sólido, a água no ambiente forma o gelo, forma a neve, forma o granizo também, beleza? Agora, olha só aqui, gente. Escreva o nome das mudanças no estado da água representados pelos números 1, 2 e 3 no esquema. Número 1, onde é que está? Número 1 está aqui, e é a água líquida que está subindo, formando as nuvens. Então, que processo é esse daqui? Do líquido para o gasoso? Evaporação ou vaporização. Muito bem. Número 2. Onde está o número 2? Aqui, ó. As nuvens cheias formação das nuvens, então é o gás, água em formato gasoso, que está virando líquido para formar as nuvens. Então, do gasoso para o líquido é a condensação. Muito bem. E o número 3? Vamos ver onde é que está o número 3. Aqui, olha só onde é que está caindo. Lá nos montes, nos picos altos das montanhas, onde tem neve. Então, é a água em forma líquida que está caindo em forma sólida. É a solidificação. Olha, agora tá fácil, ó. Gasoso para líquido. Gasoso para líquido é a condensação, formação das nuvens, por exemplo. Líquido para sólido é quando eu coloco a água no freezer, de líquido para sólido, para virar gelo. Ou quando está caindo neve, a chuva líquida que endurece cada temperatura e vira sólida, é a solidificação, número 3. E de líquido para gasoso, evaporação, número 1. Gente, acabei não falando, vou voltar aqui rapidão, só para dizer para vocês como é que ficou aqui, ó. Ai, não é aqui, é na outra. Ah, tudo bem. É o número 3, que a prof não falou. Ah, da apostila de antes. Ó, gente, então rapidão, tá? Pra vocês saberem. Na apostila, aqui, ó. Que a prof não falou. Aqui, a ordem ficou 5, 3, 1, 6, 2, 4. 5, 3, 1, 6, 2, 4. Tá? Vamos lá, continuando. Aqui é só até o número 4, tá? É rapidão.
Assinale a imagem que representa a mudança do estado da água em que está faltando no esquema. Depois, complete a frase escrevendo o nome desse processo e do estado inicial e final. Vejam bem. Qual é o nome do processo que não tem aqui? Aqui eu falei, né? Evaporação, condensação, solidificação, mas são 4. Em nenhum momento do ciclo da água, aqui em cima, falou da água sólida que vira líquida. E é isso que está faltando, é a fusão, certo? Então é esse aqui, ó, que está faltando no ciclo da água. É a água sólida que vira líquida. Porque esse aqui eu tenho, quando a água evapora e vira nuvem, é aqui a água que evapora do chuveiro e gruda na parede do box do banheiro. Faz gotinhas. A água sólida que vira líquida, nós não temos no ciclo da água, né? Fusão. Pelo menos não tem aqui nesse esquema que a prof mostrou aqui em cima. Então, na fusão, a água passa do estado sólido para o líquido. Muito bem. Agora, os outros esquemas. Vamos ver aqui em cima. Para não ficar voltando para lá, minha apostila é diferente, eu vou ter que voltar. Vamos lá. Fenômeno em que a água presente nas nuvens cai em forma de chuva, neve ou granizo. Lá, vocês vão ver no desenho, a letra A é a precipitação, tá? Processo em que os seres vivos liberam água para o ambiente. É a primeira parte, é a transpiração. Assim como a evaporação da água dos rios, nós também transpiramos, certo? Transpiração. E aqui, então, letra C. Letra C colocamos aqui. Lá para o desenho, vocês vão ver letra C no desenho na parte de cima, tá? Processo em que a água da superfície penetra no solo, podendo alcançar os aquíferos. É a infiltração. Mas qual desenho, prof? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Olha o A, precipitação. O B, infiltração. E o C é a transpiração dos seres vivos, tá? Maravilha. E aqui embaixo, o último exercicinho, porque a partir do número 5, daí já é do outro conteúdo, tá? Use as palavras em destaque e indique as transformações da água que ocorrem nas imagens abaixo. Chaleira é da forma líquida para vapor, evaporação, certo? Líquido para gasoso, evaporação. Aqui, uma pessoa que está perdendo água por transpiração. Muito bem. E aqui é um picolé, formato sólido, gelo, que está virando líquido, então é a fusão. Beleza, pessoal? Olha, esse é o conteúdo, o prof vai colocar no grupinho dos pais também. Tá facinho, de boa, e vocês vão super bem na provinha, tá bom? Façam os exercícios, se tiverem dúvida, chame a prof. Amo vocês. Beijo.